O Evangelho de hoje nos coloca diante de um mistério profundo. Jesus anuncia sua entrega nas mãos dos homens, mas os discípulos não compreendem, têm medo também de perguntar. Agora, e nós, quantas vezes também não entendemos os caminhos de Deus? Queremos milagres, respostas rápidas, bênçãos visíveis, mas não sabemos lidar com o silêncio, com o tempo de espera, também com as cruzes que surgem pelo caminho. Por isso o Senhor hoje nos ensina que a fé verdadeira não depende apenas do que vemos, mas da confiança no invisível, naquilo que ainda está velado aos nossos olhos. Há momentos em que Deus cala, não porque não nos ama, mas porque está nos preparando para algo maior. Então, o Evangelho de hoje é um convite para que possamos se entregar nossas dúvidas, nossos medos, nossas incertezas nas mãos do Senhor, pedindo que Ele nos ensine a confiar mesmo quando não entendemos. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, também seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva, e é uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Já lhe peço, se for possível, já deixa o like, que eu gostei, o joinha aqui no vídeo, se inscreva aqui também no canal se ainda não é inscrito e depois compartilhe este evangelho com no mínimo 2 pessoas. Preciso da sua ajuda para que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas. Você que também é um importantíssimo evangelizador, e você que já faz isso todos os dias, meu muito obrigado. E o evangelho de hoje, para este sábado, dia 27 de setembro de 2025, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 9, versículos do 43 ao 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje nos debruçamos sobre um trecho do Evangelho, um trecho denso, misterioso, provocador. Nos revela um momento em que, apesar da admiração, também do espanto diante das obras de Jesus, os discípulos permanecem incapazes de penetrar o significado mais profundo do que o Jesus está dizendo. E ali nesse contraste entre espetáculo e incompreensão, jaz uma lição que talvez ainda tocamos de leve demais em nossa vida de fé. Sim, mas antes de falar sobre isso, é muito importante contextualizar esta passagem. Antes de pronunciar estas palavras, Jesus havia acabado de expulsar um espírito maligno de um menino, ato diante do qual todos ficaram admirados. Esse milagre confirma então sua autoridade sobre forças invisíveis, a injustiça espiritual que oprime, rompe correntes. Mas não se trata apenas de mostrar poder, porque Jesus, queridos, em seguida dirige-se aos discípulos com palavras que jorram como choque contra as expectativas deles. Ele diz: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Queridos, e é a segunda vez que Jesus anuncia de modo explícito sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Porém,
Os discípulos não compreendiam, o sentido lhes ficava escondido. Eles tinham também medo de perguntar, de fazer perguntas. Um bloqueio profundo invade tão íntimo do segmento. A incapacidade de acolher uma palavra dura e incompreensível, uma palavra que rompe a ilusão de uma história linear de triunfo. Jesus então está preparando os corações para o caminho de Jerusalém. Jesus sabe que eles assistirão à sua entrega e crucificação, por isso insiste que estas palavras penetrem bem em vossos ouvidos. Não é uma advertência vaga, é um convite à escuta dolorosa, mas necessária. Agora pensem no contraste. Diante das obras, todos se maravilhavam. Mas diante da cruz anunciada, a reação é de silêncio, bloqueio, medo de perguntar. A glória vista em sinais nubla então a capacidade de absorver o escândalo da cruz. Agora, gostaria de propor uma perspectiva menos explorada que muitos não dizem. O fato de que os discípulos não compreendem pode ser visto não meramente como deficiência deles, mas como uma forma de misericórdia pedagógica que Deus usa também para conduzir o discípulo mais fundo no mistério. Enquanto lemos, pois lhe estavam veladas de modo que não podiam entender, percebemos que é uma ação de Deus no obscuro. Algo que não é mero bloqueio humano, mas um véu permitido. E protege o discípulo de verdades para as quais ainda não está preparado. É como se Deus dissesse: ainda não estás pronto para suportar todo o peso desta revelação. O verbo velado sugere então um manto lançado sobre seus olhos e ouvidos. E essa pedagogia divina de revelar aos poucos emerge com frequência nas Escrituras. Deus costuma conduzir o povo por etapas, não revelar tudo de uma vez. Se Ele nos desse a plenitude do mistério logo de imediato, poderíamos tropeçar, recuar, saturar-nos. Há, portanto, uma sabedoria em deixar parte do mistério veladas até que o coração amadureça para aceitá-las. Esse nos poupa de um fanatismo prematuro, de certezas absolutas antes do tempo. Significa, meu querido e minha querida, que não somos tolos por não entender tudo ao mesmo tempo, não é isso. Somos discípulos caminhando em confiança, aceitando que crescer requer tempo, dor, paciência. O véu não é castigo, mas companhia no processo. Agora, observemos as lições de hoje. A primeira delas é a maravilha superficial que pode nos anestesiar para o profundo. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa época de espetáculos. Sim, muitos milagres visuais. É fácil nos encantarmos com o que se vê, ou seja, curas, prodígios, manifestações externas, só que se perdemos o apelo da cruz, o escândalo do amor que se entrega, corremos então o risco de consumir apenas a casca do Evangelho. Temos então que cultivar o olhar que vai além do espetáculo, que escuta as palavras desconcertantes de Cristo, mesmo quando não entendemos. Nós também não podemos ter medo de entender, medo de perguntar. Os discípulos, eles tinham medo sim de fazer perguntas. Agora em nós, esse medo pode nos traduzir em vergonha de expressar dúvidas, receio de parecer fracos na fé, mas Deus quer que usemos nossa razão e o diálogo. Questionar com humildade é um caminho de amadurecimento, mas muitas vezes vem uma pergunta que leva o discípulo a um salto interior porque expressa a inquietude do espírito. Portanto, não podemos fechar os ouvidos por temor, devemos deixar que os ecos da pergunta nos levem para mais dentro, mais próximos do Senhor. Outra lição é que precisamos abrir
O véu que ainda não se descortina. Mas como assim? Quando algo nos diz respeito, uma dor, uma traição, uma situação de justiça, quando nós não vemos sentido, somos tentados a puxar provisoriamente o véu esperando resposta imediata, não é mesmo? Então o Evangelho de hoje propõe outra postura. Aprender a morar no véu. Como assim? Há mistérios que só se revelam na fé, no corpo e no tempo. Aceitar que não temos todas as respostas é um exercício de confiança no Deus que conhece o amanhã. Outra lição de hoje é que a entrega de Cristo é o centro que transforma tudo. O anúncio da cruz não é um detalhe triste do projeto de Deus, não, mas o eixo de toda a redenção. A entrega de Cristo nas mãos dos homens revela o rosto do amor que se doa até o fim. Se ignorarmos isso, nossa fé então vira otimismo religioso arqueológico. Agora, reconhecer a cruz anunciada hoje nos exige sim sair do conforto, assumir que seguir a Jesus implica confrontar injustiças, carregar pequenas cruzes dia a dia, renunciar também à glorificação pessoal. Outra lição de hoje é a potência do anúncio mesmo em meio à incompreensão. Mesmo quando os discípulos não entendiam, Jesus prossegue no caminho. Ele não abandona a missão. Não abandona por causa da incompreensão dos discípulos. Por isso é um convite, meu querido e minha querida, a perseverar nossas fraquezas, dúvidas, medos. Não impedem Deus de agir e de anunciar salvação, tecer redenção. E isso então nos dê coragem. Não recuar porque somos falhos, não, mas avançar com humildade. Agora, imagine Maria, uma mulher jovem que se converteu, empolgada com a nova fé. Nas primeiras experiências, tudo parece milagroso, não é mesmo? Toque, calor, transformação rápida. Mas depois surgem crises, dor, provações, perguntas sobre o sentido de revelações, de sofrimentos. Nesse momento, o véu se fecha. Você até se pergunta, por que isso então comigo? Porque muitas pessoas também passam muitas dificuldades, não é mesmo? Por que Deus permite tal injustiça? Se tentar forçar a resposta, pode se desesperar. O Evangelho então de hoje nos convida a permanecer no mistério, a cultivar a paciência no silêncio até que Deus revele a sua face. Tudo no tempo dele, do modo dele, do jeito dele. Pense também num profissional que serve a Deus no trabalho secular, enfrentando corrupção, justiça, desânimo. Desejaria ver uma intervenção clara de Deus, não é mesmo? Mas muitas vezes parece que nada acontece. A admiração por milagres deu então lugar ao silêncio da espera. O anúncio de Jesus, serei entregue, lembra que a transformação muitas vezes passa por cruzes silenciosas, pelo pôr da luz aparente antes da ressurreição. As lutas não são sinais de falta de fé, mas parte do caminho rumo à maturidade. Outro exemplo é de uma família que está quebrada, traições, humilhações, doenças. O véu da incompreensão então desce. Não entendemos por que Deus permitiu. Mas é preciso permanecer, que essas palavras penetrem em nossos ouvidos, porque a promessa que Ele caminha conosco, essa é certa, mesmo no oculto, mesmo nas dificuldades, tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. Agora, meu querido, minha querida, o trecho do Evangelho de hoje nos chama também a uma escuta ativa, vigilante, porque vivemos numa era de respostas rápidas, superficiais, não é mesmo? Queremos certezas para ontem. Mas o cristianismo bíblico não nos promete imediatismo total. Ele nos chama a caminhar na tensão entre o anúncio e a espera, entre o milagre visto
e a cruz oculta. Por isso, a passagem do Evangelho de hoje é baliza para nossa espiritualidade. Jesus não abre mão do sofrimento na narrativa da salvação. Ele não se adapta tão fácil ao confortável. Ele denuncia que é um contorno misterioso no agir de Deus, que existe fé, paciência, acolhimento do véu. Enquanto discípulos, nós somos convidados a crescer no interior onde o véu ainda não se descortinou, sustentar a fé nas noites densas, amar nas feridas, sem ver ainda a cura completa. E, sobretudo, não fugir do anúncio da cruz, pois fomos resgatados por Cristo, que foi entregue. Se nossa fé falhar nisso, iremos então perder o centro de ser cristão. Agora, meu querido e minha querida, convido cada um de vocês agora a entrar nesse momento especial de escuta. Inspire profundamente. Permita que Jesus fale ao seu íntimo. Que estas palavras penetrem em teus ouvidos. E hoje quero que você coloque logo abaixo nos comentários uma frase pequena que espelhe o que hoje o Senhor falou ao seu coração. Algo simples. Talvez uma pergunta, talvez um impulso de confiança. A minha frase é: Senhor, muitas vezes, mesmo não entendendo, eu confio. Se você quiser colocar também esta frase, sinta-se à vontade. Não importa se a frase for imperfeita, também o importante é que seja sincera, nascida do encontro com esta palavra. Que esta frase seja semente para a sua própria escuta. E também para nós, para que possamos acompanhar uns aos outros nesta caminhada. Que o Senhor então nos dê ouvidos capazes de acolher mistérios, mente humildes para suportar dúvidas e corações abertos para viver o anúncio da cruz que transforma o mundo. Amém. Também lhe convido, receba com muita alegria, receba com muita fé esta oração de hoje. Senhor Jesus, reconhecemos que nem sempre compreendemos os teus caminhos. Quantas vezes, Senhor, nos sentimos como os discípulos, admirados com o teu poder, mas confusos diante do mistério da cruz. Por isso, ensina-nos, Senhor, a confiar mesmo quando nós não vemos as respostas. Quando a dor aperta, quando a dúvida grita, quando o medo tenta nos paralisar. Segura então nossa mão e possamos aprender a te seguir não apenas nos momentos de glória, mas também nas estradas de silêncio e entrega. Mostra-nos, Senhor, que há sabedoria no teu tempo, que há amor mesmo nas provações. Que o céu que cobre nosso entendimento seja, na verdade, um sinal de que estás nos guiando, com cuidado, revelando passo a passo o teu plano perfeito. Portanto, fortalece, Senhor, nossa fé, e não fujamos da cruz, mas a abracemos com coragem, acreditando que dela brota a verdadeira vida. E mesmo sem entender, Senhor, queremos confiar, mesmo sem respostas, queremos permanecer. Por isso toca o coração, Senhor, nosso coração, dá-nos a graça de viver segundo a Tua vontade, com olhos fixos em Ti, que és o caminho, a verdade e a vida. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria, também um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Não se esqueça, deixa o like, o gostei, o joinha aqui no vídeo, se inscreva também aqui no canal se ainda não é inscrito. Faça também com que este evangelho chegue a mais e mais pessoas, compartilhando, falando, anunciando. Leve a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda, você que também é um importantíssimo evangelizador. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.